propósito do ativo intangível, definições do CPC 04. Eu vou falar um pouquinho, antes do professor começar, do currículo dele. Posso, professor? Sim, fica à vontade, professor. O professor mestre Valdir Mendonça Alves, ele é doutorando em Ciências da Educação pela Universidade Autônoma de Assunção, Paraguai, mestre em Engenharia da Produção, com ênfase em Gestão de Negócios pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduado em Auditoria e Análise Contábil pela Universidade Católica de Goiás, graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Católica de Goiás em 1981, atual PUC, professor da disciplina de Auditoria na graduação e na pós-graduação, Gestão de Preços e Custos na pós-graduação, ex-professor das disciplinas de Análise de Balanços, Contabilidade de Custos, Contabilidade Gerencial na graduação, todas do Centro Universitário de Goiás, Unianhanguera, em Goiânia. Também ministrou os módulos de pós-graduação de Auditoria e Gestão de Preços e Custos para o Conselho Regional de Contabilidade de Goiás e SESCOM. Vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás. Gestão 2020/2023. Membro do Conselho Administrativo Tributário CAT, Secretaria da Fazenda, Cefaz Goiás. É sócio da DCA Auditores Independentes. Professor, mais uma vez é uma honra estarmos recebendo o senhor. Obrigado, professora Gisele. Meu som está chegando bem, professora? Sim, professor. Obrigado à professora Gisele, à professora Soraya, que fez o contato conosco aí, para trazer aqui algumas... Vamos trocar algumas experiências, trazer algumas informações, né, para todos, com relação a esse tema proposto pela 12ª Jornada Científica. E antes eu quero dizer o seguinte, que para mim, professora Soraya, professora Gisele e demais professores que estão presentes, Sucena, nossa colega, vice-presidente do CRC, e demais colegas da DC Auditores também que está aí presente assistindo, e aos demais amigos que nós convidamos, para nós é um motivo de muita satisfação, porque falar da contabilidade, falar de assunto contábil, é algo que está intrínseco à nossa existência, né, a nossa profissão, né, é contadora há muitos anos, e temos feito dela realmente a nossa existência, né? Tudo que nós possuímos, todas as nossas expectativas foi exatamente nessa missão de trazer para a nossa profissão esse conhecimento, né? Não só nosso, mas também tentar, na qualidade de professor, há 22 anos, 23 anos, trazer para os demais o compartilhamento das informações que Deus pôde nos passar e que nós queremos também compartilhar com todos vocês. Eu quero dizer antes, professora Gisele e professora Soraya, especialmente, que quando fiz o mestrado, lá no ano 2000, nós éramos, naquela oportunidade, empresários do ramo de drogarias, né? Eu tinha uma rede de drogaria em Goiânia, era sócio, e fizemos o mestrado exatamente para tentar entender um pouco mais a questão dos custos, a questão da gestão de negócios, porque quem está à frente, né, de uma organização como gestor precisa conhecer um pouco mais. E naquela oportunidade, além de gestor, além de sócio, também era o contador, né, da organização. Então, eu tinha a obrigação de trazer, de buscar mais conhecimentos, né, para que a gente tivesse condição de não só auxiliar a minha empresa em particular, que eu era sócio, mas também os sócios, né, e as pessoas que lá estavam, 100 e poucos funcionários que tinham da oportunidade. Então, a gente percebe que a contabilidade, e também ao longo desses anos que eu estou à frente do Conselho Administrativo Tributário, a gente vem defendendo processos, né, o sujeito passivo, inclusive tendo o desprazer de ver vários colegas sendo arrolados como solidários, e a gente percebe exatamente que aquela nossa missão de professor, ela tem que realmente, ela não pode deixar de existir nunca,
porque a gente percebe que nós precisamos enfatizar sempre para os gestores qual é, na verdade, a sua missão, né? E ninguém melhor do que o contador e a contadora para trazer essa informação. Vamos falar de um assunto hoje interessante, quando eu preparava essa palestra, né? Na verdade, não é uma palestra, é um bate-papo com vocês. Eu seguindo exatamente o que foi pedido aí pela coordenação, nós seguimos o CPC 04, né? Que é o Comitê de Procedimentos Contábeis 04. E dele nós temos aí a nossa norma brasileira de contabilidade também, que aprova, né, e que dá para nós essa condição de fazer esse acompanhamento. Mas interessante que nós vamos ver aqui durante a nossa exposição, que não vai ser tão longa assim, nós vamos verificar que grande parte do que nós vamos tratar aqui, ele tem parte a ver com gestão, né? Porque muitas vezes eu falava do CAT, por quê? Porque lá a gente vê muito processo de avaliação de empresas, quando vai calcular, por exemplo, ITCD das pessoas que já passaram as suas cotas para frente. Então, eles fazem a avaliação das empresas. E esse item aqui é um dos itens que faz parte do ativo, né? Se ele faz parte do ativo, ele poderá muito bem, dependendo da forma que foi contabilizada, da forma que foi registrado, ele poderá ajudar ou prejudicar nessa avaliação. A gente tem visto lá muitas questões direcionadas a isso. Da mesma forma que é a questão também do imobilizado, né, que está muito próximo, né, intangível, imobilizado, faz parte mesmo do grupo não circulante. Então, o que se percebe, né, o que eu gostaria de deixar aqui de antemão para os colegas que nos assistem, para todos os colegas, é que, primeiro, vamos pensar sempre em contabilidade como se nós estivéssemos à frente do negócio, né? E pensar dessa maneira é importante porque nós iremos entender um pouco mais do negócio do nosso cliente ou de quem nós estamos prestando o serviço, mas também colocando em prática os conhecimentos que nós adquirimos na universidade. Então, isso é fundamental, e a educação continuada, que foi mencionado pelo CRC, que nós estamos aqui hoje também em função disso, né? Que o Conselho vem trazendo aí, o Conselho tem uma normativa, né? Uma ATG que fala certinho sobre a questão da necessidade do contador e da contadora, dependendo do seu grau, se for auditor, se for perito, se for um contador de uma grande empresa, ou de uma empresa que é auditada, precisa também fazer educação continuada. Então, a gente percebe que todas essas questões que estamos aqui abordando, elas dizem respeito à gestão, né? Então, a gente não pode perder nunca de vista isso. Nós estamos à frente de uma organização e não podemos nos iludir que todos os atos e fatos que são praticados dentro da organização, a contabilidade precisará retratar. Então, se ela tem que retratar, então é necessário então, que a gente conheça, né, para não orientarmos de maneira equivocada o nosso cliente e também para não sermos surpreendidos aí, né, com processos do próprio Conselho Regional, né, de fiscalização, onde nós talvez tenhamos aí que responder algum processo por imperícia técnica, né? Então, essa questão é uma questão que eu queria realmente colocar antes. Agora, o que é que nós vamos tratar hoje aqui na nossa matéria que foi escolhido pela instituição, que eu quero parabenizar por essa jornada, que é muito importante, porque traz realmente uma reflexão, e aqui, pelo que foi passado pela professora Soraya, inicialmente, nós temos aqui alunos de todos os cursos, de todos os períodos do curso, né? Então, isso é importante, porque a gente, inclusive, a preocupação que nós tivemos é que tem que trazer uma linguagem que seja acessível para quem está no início do curso e também compreensível para quem está no final do curso. Então, nós vamos evitar aqui de usar muitos termos que sejam termos de difícil interpretação, né? Na qualidade de auditor, por exemplo, eu sempre comento, né, nós temos aqui os colegas aqui da DCA presentes conosco, dependendo da forma que você colocar no relatório, pode ser compreendido ou pode ser não compreendido. Então, se nós formos usar os termos técnicos, especificamente técnicos, se não traduzirmos, fica difícil, às vezes, até para nós mesmos fazer a interpretação. Então, o que é que nós vamos falar aqui hoje com vocês? Vamos percorrer um pouco aí, né, o que fala exatamente o nosso Comitê de Procedimentos Contábeis, a norma 04, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução, quais são a aprovação dos reguladores, né, que aprovam. Aqui eu queria fazer um parêntese, né? Eu até brinquei com a professora Soraya hoje mais cedo. Algum tempo atrás, quando iniciou as CPCs, que começou o Conselho Federal a fazer a preconização disso, eu achei interessante que eu, no afã de querer buscar todas as informações,
eu baixei no meu computador a CPC, vamos pegar a 04 como exemplo, baixei a CPC 04, baixei a norma do Conselho Regional também a 04, baixei lá da CVM, fui baixando de todos os órgãos, né? E aí, nesse caso, né, quando eu fui baixando, eu imprimi e percebi que, na verdade, quando você pega a norma, né, a CPC, ela é reproduzida nos demais organismos fiscalizadores ou dos reguladores. Então, se você imprime, por exemplo, a norma do Conselho Regional de Contabilidade, que trata desse assunto, nós vamos falar dela aqui hoje também, que tem 131 artigos, né, capítulos lá, são 131 pontos para a gente analisar, a gente percebe que se você buscar lá na CPC, é exatamente a mesma coisa, né? Então, nesse particular, então, na época, eu me lembro, né, que eu deixei, né, de impresso lá um caminhão de papel, eu falei, puxa vida, né? Parece que é a mesma coisa, e tem que ser a mesma coisa, evidentemente, né? Então, são a aprovação pelos reguladores, o objetivo e o alcance dessa norma, quais são as definições mínimas que nós teremos que ter, o reconhecimento e mensuração de um ativo intangível, né? Nós vamos falar do ativo intangível gerado internamente, a mensuração desse intangível após o reconhecimento, que é o método de custo e reavaliação, já mencionando aqui, já antecipadamente, que a reavaliação está impedida, né, desde da nossa Lei 11.638, né, e falar da vida útil. A vida útil aqui, vocês vão ver que tem muito a ver com a vida útil dos bens imobilizados, praticamente a mesma coisa, né? Ativo intangível com vida útil definida, é aquele que nós podemos amortizar, e a vida útil indefinida, que nós não podemos amortizar em hipótese alguma, a baixa de alienação e a divulgação que é necessária. Aliás, eu quero aqui, professora Soraya e professora Gisele, fazer um reporte. Essa divulgação aqui, por exemplo, o tanto que é importante a gente realmente fazer educação continuada, que aqui está sendo uma, né? A gente, às vezes, esquece, professor, eu quero aqui fazer uma meia-culpa, esquece de fazer as análises, né, nos relatórios da gente. Isso aqui, vocês vão ver lá no final, que tem exigências técnicas que o auditor precisa, falando de auditor, porque eu sou auditor, precisa fazer menção no seu relatório, e a gente, às vezes, não faz. Porque as empresas precisam divulgar corretamente. Nós vamos virar na frente quando chegarmos nisso. Então, olha só o quanto é importante a gente fazer leituras, fazer essa interpretação. Então, vamos ver no próximo slide, né, professora? No próximo, nós vamos falar, então, dessa questão. Então, vejam só aí. Então, nós temos aí a CPC 04, que está em vermelhinho aí na nossa tela, ela foi aprovada, né, em 5 de novembro de 2010, né, divulgada no dia 2 de dezembro, e está em consonância com o IASB e IAS 38. E só que o Conselho Regional de Contabilidade, não sei se está dando para ver aí, mas o federal, aliás, mas olha, começou em 2008, exatamente mesmo, um pouquinho antes aí da aprovação pela CPC, nós tínhamos a NBC P10.8, 19.8, que falava do ativo intangível, lá em 2008, 2010, nós tivemos aí a NBC PG 04, já agora em consonância, né, com a CPC, depois nós tivemos aí as alterações que foram feitas nessa PG, olha a quantidade de alterações aí, ó, nós temos 2013, 14, 15, 17. E em 17, eu vou falar da 17, né, que vai ser o que nós vamos utilizar aqui hoje para o nosso estudo, mas também eu quero destacar que em 17 foi criada também uma outra NBC para o setor público, a TSP, né, que trata exatamente a mesma questão. Mas o nosso foco aqui vai ser o foco exatamente do setor privado, né? Então, esse assunto, então, é um assunto que, como os demais, evidentemente, e merece uma atenção especial, né, para nós que estamos fazendo a contabilidade, assessorando a contabilidade, assessorando o empresário, ou sendo perito, ou sendo auditor, para fazer essa questão. Próximo, professor. Então, no próximo slide, nós falamos anteriormente, então, que nós vamos, então, utilizar a nossa NBC PG 04, né, que é na revisão 4, que é 2017, mas que está em consonância com a CPC, né, e que essa resolução, como eu já disse anteriormente, ela tem 131 pontos. A gente, às vezes, eu me coloco agora na condição de aluno, né, quando eu estou lá fazendo meu doutorado, é interessante, né, professor? A gente sentou no banco, vira um aluno, não tem jeito, né? Então, você começa, qual que é a atitude com o professor quando está em sala de aula? E aqui tem muitos alunos, eu posso falar isso, tem muitos professores, né? Mas qual é a principal atitude com o aluno quando quer ler alguma coisa? Quando ele não quer ler, ou então o que está achando? Ele pega o documento, vê, vai lá no final quantas páginas tem, quantos artigos tem, depois volta, quer dizer, puxa, mas isso aqui é grande demais, né? Essa é a primeira questão do entrave, né? Na atividade docente e discente, né? Então, o professor, eu quero parabenizar os professores, né? Porque realmente a técnica tem que ser muito forte, principalmente depois que nós entramos nesse período aí de pandemia, com essas aulas remotas, né?
Lá no conselho, professora Gisele, professora Soraya e demais que nos assistem, nós temos também aulas lá que são gravadas, né? E aulas que são ao vivo. Na plataforma que nós contratamos lá, eu fiz um pedido especial na qualidade de professor. Tem que falar baixinho aqui, né? Eu falo, ó, eu quero que vocês façam a forma de não deixar que ninguém feche o vídeo. É complicado, né? A gente sabe que tem pessoas, mas eu não pintei o cabelo. Não, você está em aula, porque, na verdade, é difícil quando você está ministrando aula e que você, às vezes, está falando para as paredes, né? Às vezes, né? Você não sabe para quem está falando, ainda mais no virtual. Mas acreditando, né, professor, eu tenho certeza que isso não acontece na Araraguaia, todos os alunos não fecham o seu vídeo, todos assistem às aulas, né, normalmente, né? O professor, quando faz avaliação, eles estão sempre presentes, né? Enfim, eu acho que acontece em outras, tá, professor? Em outras instituições eu sei que acontece. Eu, com 22 anos de instituição, eu sei que acontece. Mas vamos, então, focar no nosso ponto. O próximo slide, nós vamos, então, falar das aprovações, porque toda norma tem que ter uma aprovação, né? Então, da seguinte forma, a CPC é um organismo, nós sabemos que são criados por vários organismos, o CFC faz parte, ele cria a norma de uma tradução da norma internacional. Muito bem. Só que a CPC não obriga, né, não determina que os contadores e contadoras apliquem. Ela não determina, por exemplo, que a CVM determine que os órgãos que são regulados por ela apliquem também. Enfim, todos esses órgãos aí. Então, é necessário, então, que os órgãos, então, baixem as suas instruções, determinando o cumprimento daquilo. No nosso caso, os contadores e contadoras, isso o Conselho Federal, ele baixou essa norma, a NBC TG 04, a revisão 3, e agora a revisão 4, já estamos nela, né? E aí, quando eu tirei isso aí do site, olha só, nem a CPC está com isso atualizado, eu peguei do site deles lá. Então, na verdade, a nossa norma falou assim, tem que ser feito assim, o CPC aprovou e nós determinamos que seja feito assim. A partir desse momento, o contador e a contadora têm que seguir essa regra. Muito bem. Depois, nós vamos fazer o trabalho aí para alguma entidade que é regulada pela CVM. Se a CVM não aprovar também, a gente tem dificuldade para fazer essa exigência. Então, a CVM aprovou por essa sua resolução, a circular 644/10. Olha, é antigo, né? Lá em 2010, quase na época. Então, quais são os órgãos que são regulados por ela? Todos os órgãos que dependem de registro imobiliário, né, de valores imobiliários. E aí, se nós, enquanto auditores, né, estamos fazendo um trabalho para alguma empresa, alguma instituição que é regida por ela, nós já sabemos que podemos exigir dela também isso aí. A ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde, também já regulamentou isso aí, está aí, o 322, que é o ato interno deles. A Superintendência de Seguro Privado também regulamentou em 2015. Estão vendo que são períodos diferentes? A CVM foi em 2010, a ANS já foi em 2013, demorou um tempinho para eles atualizarem isso aí. A SUSEP já foi em 2015. A ANEEL, que é a da Agência Nacional de Energia, né? Ela, um pouco antes, em 2014, também ela baixou um manual determinando o cumprimento disso. A NTT, que é a Agência de Transporte Rodoviário e Terrestre, também em 2012. Então, vocês estão vendo que são períodos distintos, né? E o Banco Central, em 2016. Eu lembro que a gente fazia auditoria, né? Algum tempo atrás, aí, antes de 2016, de instituições financeiras, e determinados pontos que a gente dizia, não, isso aí você não pode exigir de mim, que isso aí eu não posso cumprir, porque o Banco Central não determinou para mim fazer. Então, olha só como é que são as coisas. Então, nós temos que estar antenados, enquanto contadores e contadoras, se aquela organização que estamos fazendo, se tem um órgão regulador, e hoje quase tudo tem, aqui não colocou, mas a Previc, por exemplo, que é de plano de previdência, logo vai entrar aqui, vai soltar também, porque saiu esse ano agora o exame de competência para os contadores e contadoras para auditar a Previc, né? Então, logo ela também vai normatizar. Então, esses são os órgãos, então, que faz essa validação. Próximo, professor. Então, nós temos agora aí, entrando já especificamente na questão do ativo intangível. Antes de entrar nele, eu quero dizer o seguinte, eu acho que nós não temos dificuldade para definir o que é um ativo e o que é um passivo para a organização, né? Eu acho que o aluno, quando chega na faculdade, primeiro período, a gente já sabe que o aluno do primeiro período quer fechar balanço, ele sabe disso. Ele chega na sala de aula já quer fechar balanço. Mas, enquanto isso não é possível, então, passa-se os conceitos, né? O que é ativo, o que é passivo, quais são os ativos que são circulantes, quais são os ativos que não circulantes, da mesma forma, passivo. E esse item que nós estamos tratando aqui hoje, que é um ativo intangível, logo não se pode pegar, né? Intangível, ele faz parte, então, do ativo não circulante, né?
Antes dele vinha só a conta do ativo diferido, né? Mas o ativo diferido foi, na verdade, foi extinto, né? Mas, então, permaneceu intangível. Então, qual é o objetivo e o alcance dessa, para efeito contábil e efeito empresarial? Eu vou citar sempre efeito de gestão, tá? Efeito de gestão. O objetivo da presente norma é definir o tratamento contábil dos ativos intangíveis que não são abrangidos especificamente por outras normas. Nós sabemos que tem diversas normas que vão regular diversos tipos de procedimento contábil, ações que as empresas tomam. Então, antes de nós aplicarmos, falarmos que um determinado assunto regula isso ou não, nós temos que saber se tem uma norma específica que faz a vigência disso. Basta nós olharmos, então, no Conselho Federal, ou no Conselho, ou então na CPC, que nós vamos ter lá o desenvolvimento de todas elas, né? Essa norma estabelece que a entidade deve reconhecer um ativo intangível apenas se determinados critérios especificados nessa norma forem atendidos. O principal critério, vamos falar mais à frente aí, é de ter exatamente a questão do controle, né? Do controle e de trazer resultados para as organizações. E qual é o alcance que essa norma tem para nós, segundo a definição? Lá nessa norma, na nossa norma de contabilidade, no item 2, esses números que aparecem na própria norma, tá? Então, no item 2 fala o seguinte: a presente norma aplica-se à contabilização de ativos intangíveis, exceto ativos intangíveis dentro do alcance de outra norma, que nós estávamos falando, ativos financeiros, conforme definido pelo NBC-TG 39, que é instrumento financeiro, que tem outro tratamento, né? Reconhecimento e mensuração de ativos advindos de exploração e avaliação de recursos minerais, olha, outra norma, né? A exploração, avaliação de recursos minerais, e gasto com desenvolvimento e extração de minerais. E nós vamos ter desenvolvimento de atividades que são lançadas, mas minerais não. Minerais, óleo, gás natural e recursos naturais não renováveis similares. Então, ela não se alcança, não se aplica isso aí. No próximo slide, nós temos aí, também ainda que não se aplica, né? Se outra norma estabelecer, então, aí eu vou me detalhar aqui agora mais um pouquinho. Ativos intangíveis mantidos para venda. Então, mesmo que eu já tenha um ativo intangível que está contabilizado, mas se eu resolver colocar ele para venda, eu tenho que tirar da condição de intangível e colocar ativos para venda, aí eu vou passar para outro grupo. Ativos fiscais diferidos, nós temos aí as normas específicas para cada um deles, que é tratado no lucro. Arrendamento mercantil, que é a ETG 06. Ativos advindos de plano de benefício a empregados, não pode, também não se alcança. Ativos financeiros. Ágio por expectativa de rentabilidade futura, que é o goodwill, que é entre combinação de negócio. Então, mesmo que eu tenha isso, eu não posso contabilizar como ativo intangível, esse é a pretensa ganho que eu vou ter. Custo de aquisição diferidos de ativos intangíveis, direitos contratuais de seguradora, por exemplo, né? Então, mesmo que eu tenha essa característica, eu não vou contabilizar como ativo intangível. Ativos intangíveis não circulantes mantidos para venda, né? Basicamente é a repetição lá de cima, mas com outra norma específica. E ativo decorrente de contratos de clientes reconhecidos de acordo com a NBC-TG 47, que é a receita, contrato de cliente, né? O contato com o cliente. Então, essas normas aí, esses itens são itens que já está bem claro. Isso não se aplica para o ativo intangível, né? No próximo, nós vamos ter, então, alguns ativos intangíveis podem estar contidos em elementos que possuem substância física. Um disco, por exemplo, no caso de um software, né, documentação jurídica, licença, mas a gente precisa, olha a atenção que é chamada aí. Para saber se um ativo que contém elementos intangíveis e tangíveis deve ser tratado como ativo mobilizado, ou nos termos de intangível, a entidade deverá avaliar qual elemento é mais significativo. Então, por exemplo, você compra um computador e nesse computador vem um software instalado dentro dele e a empresa que vendeu, ela faturou para você, você paga. Mesmo na mesma nota, ela faturou. Olha, se esse software, o computador só funciona com ele, então não é intangível, o computador depende dele para funcionar. Lembra daquele conceito lá na contabilidade de custo, né? De custo conjunto? É a mesma coisa. Se uma coisa depende da outra, então eu vou ter que avaliar qual é o mais significativo. Qual é o mais significativo? Né? Então, aí vem uma questão que hoje eu comentava aqui com a minha filha, que é da minha contadora, e fazendo a leitura dessa norma, diz assim, mas então nós temos que conhecer muito bem, não só a norma, mas como funcionam as empresas. Sim. Né? Então, se um contador ou uma contadora que vai fazer o registro, se ele não tiver conhecimento de como funciona o negócio do seu cliente, eu já posso dizer para vocês, com toda segurança, sem medo de errar, que a contabilidade provavelmente poderá conter erros. Né? Porque, dependendo da circunstância,
ela vai ser ou não vai ser, né? Um ativo intangível ou outro tipo de lançamento, por exemplo, né? E nós vamos falar muito aqui em despesas, né? E aí vem aquele conceito também ainda de custos, né? Na questão da metodologia, a gente fala custo, despesa, gasto, desembolso. Isso é uma confusão na cabeça de quem está começando. Aliás, na cabeça de muita gente que já está há muito tempo no mercado, né? E aí eu me lembro, quando das aulas de custo, para dizer o seguinte: o que é um custo? É o gasto, desembolso que você faz para a produção de um bem ou um serviço. Tem que ficar impregnado naquilo ali. E o que é despesa? É todo desembolso da tentativa de gerar receita. Então se você sabe, vai por essa perspectiva, então a gente chega à conclusão seguinte: que os gastos, os desembolsos com intangível, não será custo, será despesa. Então, vamos ver mais na frente aqui, a norma fala. Então, entre outros, a presente norma aplica-se a gastos com propaganda, marcas e patentes, treinamento, início de operações, também denominados pré-operacionais, e atividade de pesquisa e desenvolvimento. As atividades de pesquisa e desenvolvimento destinam-se ao desenvolvimento do conhecimento. Então, se nós estamos fazendo, vamos falar daqui a pouco, o próximo slide vai falar sobre isso. Se nós temos um gasto com desenvolvimento, uma pesquisa, né, na fase de pesquisa ainda, isso não é intangível. Porque não está pronto e acabado para ter uma mensuração futura. Enquanto eu não tiver a mensuração que aquilo, estou fazendo com o laboratório, está fazendo uma pesquisa da Covid, já que está falando de Covid, né? Estamos fazendo aí o desenvolvimento da pesquisa da Covid. Esses gastos não são intangíveis, porque, na verdade, não é ativo intangível, porque ainda não está pronto. Na hora que ficar pronto, aí sim, você vai entrar na fase de desenvolvimento. Aí você pode mensurar prazo de vida útil, você pode mensurar prazo, porque o ativo intangível, ele amortiza, ele não deprecia, né? Então, mas o tratamento praticamente é o mesmo, né? Então, nós vamos ver que ele tem que ter essa característica. Por conseguinte, apesar de poderem gerar ativo com a substância física, por exemplo, um protótipo, o elemento físico do ativo é secundário em relação ao componente intangível. Então, é o que eu dizia, se nós estamos fazendo um protótipo, por exemplo, de um determinado produto que nós queremos vender, uma indústria está desenvolvendo um novo carro, fazendo pesquisa para ver como é que vai ser, todos esses gastos não são ativos intangíveis. Na hora que o carro está pronto, que lança, que vai medir qual é o tempo que eu vou vender isso aqui, o custo vai ser em quantidade, vai ser em tempo, a vida útil, aí eu posso, então, começar a fazer o registro. É isso? Próximo, professor. Então, algumas definições, então, aí, não sei se está para vocês verem, mas o ativo intangível, então, ele tem ativo, não monetário, identificável, substância física. O que é um ativo, então? Né? É um recurso controlado. Está em vermelhinho isso aí. Se nós não pudermos controlar, não é um ativo, não pode ser colocado como intangível. Tem que ser controlado, né? Inclusive, não basta apenas eu contratar, não basta apenas eu pagar. Se eu tenho, por exemplo, um desenvolvedor de software, ele está desenvolvendo na casa dele para mim, mesmo que eu vá depois ficar com esse software, mas ele não me passa o domínio dele, o controle dele, não é ativo intangível, é despesa para mim de locação desse software depois. Não é isso? Então, na verdade, tem que ser controlado por mim. E quando fala controle, é controlar, inclusive vender. Se eu não puder vender, se eu não puder comercializar, o conceito cai por terra, né? Então, identidade como resultado de eventos passados, do qual se espera que resultem benefícios econômico-financeiros para a entidade. Então, se eu tivesse mensuração, bom, eu fiz esse investimento aqui agora, estou desenvolvendo a pesquisa, já entrou, já vou poder utilizar, eu posso vender isso aqui mais na frente? Posso. Então é um ativo, então eu posso. É controle? De que maneira que eu posso vender? É controlável? Então é um ativo intangível, né? Não monetário é aquele que não é representado por dinheiro ou por direitos a serem recebidos em uma quantia fixa, determinado em dinheiro. Quer dizer, o dinheiro é físico, né? É tangível, né? Tangível. Nós estamos falando de intangível, né? Identificável, um ativo é identificável em termos de definição de um ativo intangível quando for separável, então eu posso separar ele do meu conjunto de registros, né? Resultar em direitos contratuais de outros direitos legais. Eu tenho que separar isso, tem que ser muito bem separado e controlado. E também bens incorpóreos que não podem ser visualmente identificados, é a substância física dele, né? Então, essas são as definições, assim, bastante abertas, abrangentes, que são demonstradas para que a gente possa interpretar um pouco mais isso aí. No próximo, a gente vê o seguinte, segundo a nossa CPC e segundo a NBC PG 04. 3 são as condições para que sejam considerados ativos intangíveis.
só para afirmar, né? Já falamos anteriormente, ser identificável, ser controlável e gerar benefício econômico futuro. Se não gerar, ele não está na nossa operação, não pode ser um ativo nosso. Ele pode ser tudo, menos um ativo intangível. É isso? Próximo, professor. Então, nós temos aí, o que é um ativo? É um recurso controlado por entidade como resultado de eventos passados, do qual se espera que resulte benefício econômico futuro. O que é intangível? É um ativo não monetário identificável sem substância física. Então, isso aí, porque se tiver substância física, vai ser imobilizado, não vai ter outra característica, né? Um ativo satisfaz o critério de identificação, em termos de definição, de um ativo intangível, quando for separável, ou seja, puder ser separado da entidade. Ou seja, pode ser vendido, pode ser transferido, pode ser licenciado, pode ser alugado, pode ser trocado, individualmente ou em junto com outro contrato. Então, esse aí é uma configuração. Segundo, resultar em direitos contratuais ou direitos legais, independentemente se tais direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade ou outros direitos e obrigações. Então, essas características estão nos levando a sempre fixar, olha, realmente eu posso entender que isso aqui é um ativo intangível? Quais são as circunstâncias? Vamos ver os pré-requisitos primeiro? Cumpriu todos? Então eu posso registrar. De acordo com o item 21 da nossa norma, diz o seguinte: o ativo intangível deve ser reconhecido apenas se for provável que benefícios econômicos futuros esperados, atividades ao ativo, serão gerados em favor da entidade. Também tem que fazer isso, tem que gerar. Eu tenho que lançar, mas ele precisa proporcionar à entidade que gere algum resultado econômico para a entidade. E o custo desse ativo passa a ser misturado com confiabilidade, porque aí eu tenho a separação. Se ele vier misturado com o outro e não tiver condição de separar, então eu tenho dificuldade de caracterizá-lo como tal. E o item 24 fala que o ativo deve ser reconhecido inicialmente ao custo. Né? Ao custo, é o princípio básico, né? E mesmo para aquisições separadas, a expectativa é atender o item 21A. O que é o 21A? Está aí, ó. For provável que os benefícios econômicos futuros esperados, atribuíveis ao ativo, serão gerados em favor da entidade. Atenção especial para a combinação de negócios, que tem que atender aos mesmos requisitos. E na combinação de negócios, cuidado com o ágio que nós vamos selar, né? Que é o goodwill. Tem que tomar muito cuidado que o goodwill não se lança no ativo intangível. Próximo, senhor. Ainda falando do reconhecimento, no item 27 da norma diz o seguinte: o custo do ativo intangível adquirido separadamente inclui, ele é feito separado, né? Seu preço de compra, acrescido dos impostos de importação, impostos não recuperáveis, que aquele imposto que eu recupero não é imposto, né? Então, eu estou recuperando, estou ressarcindo, então não é meu. Sobre a compra, depois de deduzir os descontos comerciais e abatimentos. Aqui vem, inclusive, aquela noção. Quem lembra aqui da questão do ICMS, substituição tributária, né, mais ou menos segue esse princípio. Ele fala assim, ó, se o fornecedor der desconto de 100%, o governo fala assim, você pode dar desconto do seu, do meu, não, eu quero meu imposto. É a mesma coisa aqui, né? Qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo para a finalidade proposta. Então, ou seja, tem finalidade, é específico para aquilo, ele vai entrar. Exemplo de custo diretamente atribuíveis são custo de benefício aos empregados, conforme definido do BNDES/CTG 33, incorrido diretamente para que o ativo fique em condições operacionais de uso e funcionamento. Talvez você treina a pessoa para poder utilizar bem um determinado tipo de ativo, né? Então, mas que vai gerar benefício futuro, então você pode contabilizar isso. Honorários profissionais diretamente relacionados para que o ativo fique em condições de operacionais, ou seja, de produção, de operação. Custos com testes para verificar se o ativo está funcionando adequadamente. Aí é que entra a questão da auditoria, né? Quer dizer, às vezes a empresa lança e nós temos que fazer a certificação dos valores. É muito comum a gente pensar, eu já escutei isso muito de clientes, por que você está querendo verificar documentos meus, controle meu, se você tem que testar em balanço? Ora, gente, balanço. Deixa eu pegar aqui só um exemplo bem simples. Quando alguém fala assim, o caixa era de R$1.000 o ano passado e terminou com 1.500. Esse valor é irrelevante, eu não preciso testar ele, não. Pera lá, calma aí. Quantos milhões que movimentou a débito e a crédito para sair de 1.000 para 1.500? Então, eu quero saber o que aconteceu lá. Então, exatamente, eu tenho que fazer o teste. Esse teste, então, não é só para o auditor, não. É teste para a empresa, é teste para o contador e a contadora. Sabe por quê, gente? Quem é que assina as peças contábeis? O contador e a contadora. Se você está assinando uma peça contábil dizendo que tem, e amanhã ou depois
o fisco chega e fala que ele não é intangível, que manda estornar, como é que ficará a sua questão técnica profissional perante o seu empresário? Aliás, perante você mesmo. Como é que ficará o seu ego pessoal? Puxa vida, eu estou fazendo coisa errada e eu não estou me especializando para isso, né? Agora, professora Soraya e professora Gisele, eu quero dizer o seguinte, não existe nenhum profissional que tenha conhecimento absoluto, tá? Tudo, não tem. E quem falar para nós que tem, está mentindo. Está mentindo. Quem falar que conhece todas as leis está mentindo. Posso falar, gente? Quase 50 anos de profissão. Está mentindo, é mentira. É impossível você conseguir gravar todas as normas. Agora, tem que saber o seguinte, onde eu busco essa informação para testar o que ele falou? Então, é isso que importa para nós. A cada instante, se você está contabilizando custos, você tem que saber como que o custo acontece, quais são os pré-requisitos, quais são as condições para que eu possa considerar como custo. Se eu estou contabilizando um fornecedor, eu tenho que saber também por que eu tenho que contabilizar no fornecedor no circulante ou não circulante. Agora, se eu estou contabilizando intangível, eu tenho que conhecer também, ué. Eu tenho que saber, mas conhecer não é só a norma, não. A norma é fria, a lei é fria. Ela dita regras gerais. Eu preciso entrar dentro da minha organização que eu estou fazendo o trabalho e saber, isso se aplica aqui? Porque pode acontecer, sabe o quê? Algumas circunstâncias que a norma não conseguiu prever. Ou a gente acha que a norma consegue prever 100% dos casos. Claro que não. Aí vai por similitude, vai por aproximação. A gente precisa ter esse conhecimento. Então, de novo, eu repito, gestão. É preciso que o contador e a contadora, né, conheça. Aliás, professores, eu sempre disse lá na nossa universidade, eu tenho assim, tinha, né, até hoje eu tenho uma vontade tão grande de conhecer o curso de administração, porque eu acho que a gente, antigamente, aliás, né, muito antes de eu entrar na faculdade, eu lembro que no ano passado não tinha curso de contábil, administração e economia, era um só, né, um curso só, depois separou. Mas imaginem, nós não temos a pretensão de conhecer todas as profissões, não. Mas nós precisamos conhecer os conceitos de cada uma delas, para que nós possamos aplicar perfeitamente. Se eu estou com dúvida com relação... Aqui não falou muito em controle? Ó, eu não é o contador e contadora que procede de controle, não. Eu vou buscar quem é que faz o controle. Quem é? São os administradores? Então, deixa eu procurar. Como é que é feito isso aqui? Me mostra, para ver se encaixa na norma ou não. Então, essa questão de enlatado, de saber que a norma falou tem que ser assim, vamos analisar a situação de per si. Cada um vai justificar por si só. Exemplo de gastos que não fazem parte do custo de um ativo intangível. Custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço, incluindo propaganda de atividades promocionais. Propaganda não é intangível, não. É despesa com vendas. É isso? Quando você está fazendo, por exemplo, a introdução, a pesquisa de mercado, para a introdução de um produto novo, vamos lembrar do custo de novo? Ele vai entrar onde? Custo de produção. Nem despesa não é. Ué, eu estou tentando formar um produto, aquilo vai ter que ser rateado para as unidades que eu estou fazendo. Não é intangível. Então, estão vendo que a gente precisa, então, de conhecer como funciona o meu cliente, quais são os controles que ele tem, para que eu possa indicar também, a falar assim, vai ser assim, é dessa forma, a norma manda, e aqui eu estou atendendo essa norma. Custo de transferência de atividade de um local para outro, da nova categoria dos clientes, incluindo custo de treinamento. Também não entra, isso não é, isso é despesa. Despesa, né? O que é o conceito de despesa? Todo esforço, a tentativa de gerar receita. Isso é o conceito de despesa. Né? Eu não estou tentando fazer alguma coisa nova, gerar receita? Isso é exatamente despesa. Custos administrativos e outros custos indiretos. Não é, então, intangível. Próximo, professora. Aquisição por meio de subvenção à assistência governamental. Isso aí acontece não muito, né? Não muito com as empresas particulares, mas pode acontecer, né? Então, em alguns casos, um ativo intangível pode ser adquirido sem custo ou por valor nominal, por meio de subvenção ou assistência governamental. É aquele que o governo passa para você explorar, né? Isso pode ocorrer quando o governo transfere e destina à entidade ativos intangíveis, como direito de aterrissagem em aeroportos, licença para operação em estação de rádio e televisão, licença de importação ou cota de direito de acesso a outros recursos restritos, né? De acordo com a NBC TG 07, que fala exatamente sobre subvenção e assistência governamental, uma entidade tem a faculdade de reconhecer inicialmente o valor justo, tanto o ativo intangível quanto a concessão governamental. O que é valor justo? Valor de mercado. É isso? Ela tem o direito. Mas é claro que nós vamos verificar o que é mais correto para a empresa, o que traz mais. Aqui fala valor custo, valor nominal, não fala?
Então, vamos verificar o que é compatível para a organização. Tem que conhecer a empresa, né? Se uma entidade optar por não reconhecer inicialmente o valor do justo ativo, que é esse valor de comercialização, ela deve reconhecer um ativo inicialmente para um nominal ou outro tratamento permitido pela norma. Lembrando que, nós vamos falar daqui a pouco, que os bens que não puderem ser amortizados têm que sofrer o teste de impairment. Não é isso? E o que é o teste de impairment? Trazer a valor justo. É trazer a valor justo. Não é isso? Então, nós vamos... esse aspecto aqui pode acontecer, pode, em raríssimos casos, mas nós temos que saber como tratar isso. E aqui falo, inclusive, numa questão que eu queria chamar a atenção. Recursos restritos. Se nós buscarmos na norma do terceiro setor, por exemplo, um recurso restrito é aquele que você não detém o controle dele. Nós auditamos, por exemplo, muitos projetos aqui no Brasil, que vem da Alemanha, em que eles, às vezes, doam, por exemplo, a caminhonete Mitsubishi 0 km para o projeto tal. A caminhonete custa R$250 mil, não é isso? Teoricamente, faz, puxa, isso é um valor altíssimo, né? Mas só com recurso restrito, ou seja, você terá que ficar com ele dentro da sua organização. É igual as OS também, quando passa os bens para as OS, né? Fica lá, mas é meu, tá? Daqui a 5 anos ou 10 anos, depende do contrato, se eu resolver, eu te dou ele. Então, enquanto isso, ele não é intangível, ele não é seu. Você está administrando de alguém, é isso? Próximo, professor. Permuta de ativos. Essa é outra questão que, aliás, está confusão, inclusive, na declaração de pessoa física, né? Quando eu permuto um bem para o outro, qual que eu lanço? Estou saindo um pouquinho do intangível para falar na pessoa física, né? Eu tenho um lote e permutei com a consultora para comprar um apartamento. Qual vai ser o valor que eu vou dar abaixo disso aqui? É a mesma coisa que vai acontecer aqui, ó, né? Então, um ou mais ativos intangíveis podem ser adquiridos por meio de permuta por ativos ou ativos não monetários. Ou conjunto de ativos monetários ou não monetários, quer dizer, dinheiro ou não, né? O ativo ou ativo objeto de permuta podem ser da mesma natureza ou de natureza diferente. Eu estou permutando, a troca nem sempre vai ser da mesma coisa, né? O texto, né, fala o seguinte: se eu não tiver condição de estabelecer qual vai ser o valor que está entrando para mim, eu vou contabilizar pelo valor do bem que eu tenho, que eu estou cedendo. Se eu tenho um ativo na minha organização que custa R$1 milhão, eu estou pegando um outro que eu não consigo estabelecer, mas custa muito mais do que isso, eu vou lançá-lo aqui por R$1 milhão. É o preço que eu estou cedendo. É isso que está saindo da minha organização. Então, é exatamente isso que fala o reconhecimento e a mensuração de maneira global, né? Próximo, professor. Agora, nós temos os ativos intangíveis gerados internamente na organização, né? O item 52 da norma diz o seguinte: para avaliar se um ativo intangível gerado internamente atende aos critérios de reconhecimento, a entidade deve classificar a geração de ativo de que maneira? Na fase de pesquisa, eu já adianto que essa aí não é ativo intangível, tá certo? Na fase de desenvolvimento. Embora os termos pesquisa e desenvolvimento estejam definidos, as expressões fase de pesquisa e fase de desenvolvimento têm significado mais amplo para efeitos dessa norma, ativo intangível. E também fala do ágio, que o ágio é o ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura, gerado internamente, não deve ser reconhecido. Você está tendo um ganho, mas isso é como se fosse uma reavaliação, né? Em outras palavras, seria isso, né? E a norma não permite, né? Próximo, professor. Então, nós temos aí, por exemplo, no próximo slide, qual que é a fase de pesquisa, né? O item 54 fala assim: nenhum ativo intangível resultante de pesquisa ou da fase de pesquisa do projeto interno deve ser reconhecido. Os gastos com pesquisa ou da fase de pesquisa interna devem ser reconhecidos como despesa quando incorridos. Eu estou gastando, eu não sei se isso vai finalizar. Enquanto está na pesquisa, eu não sei se vou completar a pesquisa, eu não sei se vou conseguir fazer com que isso gere para mim desembolsos futuros, economicamente falando. Eu estou, por enquanto, tentando desenvolver um novo projeto. Então, pesquisa não se lança. Agora, durante essa fase de pesquisa do projeto interno, a entidade não está apta a demonstrar a existência do ativo. Não está pronto ainda. Eu estou formando, né? Então, gerará possíveis benefícios econômicos futuros. Não sei o que vai gerar. Portanto, tais gastos não podem ser lançados como tal. Próximo. Agora, na fase de desenvolvimento. É a outra fase, né? Essa agora já complica. Que diz o seguinte: o item 57 da norma diz o seguinte: um ativo intangível
resultante de desenvolvimento ou da fase de desenvolvimento de projeto interno deve ser reconhecido somente se a entidade puder demonstrar todos os aspectos a seguir enumerados. Todos, né? Um, dois, não, todos. Né? Então, primeiro, viabilidade técnica para concluir o ativo intangível da forma que ele seja disponibilizado para uso ou venda. Eu estou começando agora, estou na fase de desenvolvimento já. Já pesquisei, a pesquisa está pronta, já sei que é viável. Então, agora, eu vou fazer. Eu terei condição de terminar esse projeto? Desenvolver ele? Terei. Qual é o tempo? Eu vou poder vender? Então, essa é a primeira condição. Segunda, intenção de concluir o ativo intangível e usá-lo para vendê-lo. Usá-lo ou vendê-lo, né? Que é exatamente a mensuração financeira. Capacidade para usar ou vender o ativo intangível. Forma como o ativo intangível deve gerar benefício no futuro. Tem que estabelecer como. Não é, eu acho que vai gerar. Não, não. Tem que ter fórmulas, eu tenho que ter definido, né, o projeto tem que estar muito claro, em quanto tempo, qual que é a perspectiva, se for unidade de produção, quantas unidades se espera produzir com esse produto, com essa pesquisa, desenvolvimento que está sendo feita. Enfim, tudo isso tem que ser muito bem detalhado, tem que estar escrito. Não é porque está na cabeça de alguém, não. Entre outros aspectos, a entidade deve demonstrar a existência de mercado. Isso aqui é complicado, gente. Como é que você vai determinar se vai ter mercado para isso futuramente? Mas é que a norma fala que tem que fazer esse estudo, né? Tem mercado para os produtos ativo intangível ou para o próprio ativo intangível, e caso esse destine ao uso interno, qual vai ser a utilidade dele? Não é só produzir também, não. Qual vai ser a utilidade dele? É isso? E o outro, disponibilidade de recurso técnico, financeiro e outros recursos adequados para concluir. Quantos projetos no Brasil se começa e não conclui, né? Então, aqui, para que você inicie, então, o processo de contabilização de ativo intangível, ele tem que ter início, meio e fim. Início, meio e fim. Tem que ser já definido, tem que estar projetado, tem que estar escrito isso aí, para você poder, para nós, contadores, podermos, então, lançá-lo como tal. E o último item, capacidade de mensurar com confiabilidade os gastos atribuídos ao ativo intangível durante o desenvolvimento. Capacidade de mensurar com confiabilidade. Então, não é estimativa, não. Você tem que ter. Mas, naturalmente, quando se faz um projeto, uma empresa grande, vamos pensar aí na Ford do Brasil, né? Na Volkswagen e outras mais, quando se pretende fazer algo, né, em termos assim de bens mesmo, que vai gerar resultado futuro, que está desenvolvendo qualquer tipo de pesquisa, vai gerar, então, um ativo intangível, né, que isso é, naturalmente que isso é muito bem estabelecido, muito bem pensado, mas isso vale para qualquer tipo de organização. Você está falando das grandes. Mas e os menores? E os nossos clientes corriqueiros? Querem desenvolver? É possível. O Sebrae não está aí todo dia incentivando para abrir novos negócios, para fazer, incrementar a sua produção, incrementar seu serviço? Olha, isso é exatamente o que está sendo pensado. Quando a legislação falou ativo intangível, pensou no crescimento das empresas. E quem é a bola propulsora para isso? Os contadores e contadoras que vão dar esse suporte. Né? O próximo. Ainda gerado internamente. O item 63 fala as marcas, título de provisões, lista de clientes e outros similares gerados internamente não devem ser reconhecidos como ativos intangíveis. Então, a minha empresa tem um cadastro aqui que tem mais de 1.500 pessoas, vou vender esse cadastro, né? Eu vou utilizar isso aqui. Isso não é ativo intangível, né? Você não pode fazer essa geração. Os gastos incorridos ecomarca, títulos de publicações, listas de clientes e outros itens similares não podem ser separados dos custos relacionados ao desenvolvimento do negócio. Porque você não consegue separar isso. Porque não fala que tem que ter controle e separação? Não é o princípio inicial lá atrás? Agora, se eu tiver condição de fazer separação e controle, sim. Aí atendeu o item 64. Né? Próximo, professora. O item 65, que é gerado internamente ainda, o custo do ativo intangível gerado internamente, que se qualifica para o reconhecimento contábil no sistema dessa norma, conforme o item 24, se restringe à soma dos gastos incorridos a partir da data em que o ativo intangível atende os critérios. Se eu já comecei a fazer antes, mas não tinha nada critério, para trás, despesa. Eu não posso voltar a somar eles, não. Então, a partir do momento que eu tenho isso definido, é que eu começo a ter. É por isso que nós, enquanto profissionais da área, nós já devemos chegar no nosso cliente, professora, você vai desenvolver? Então, já começa até a partir de hoje, tudo isso bem controlado. Auxilie eles, inclusive, se for preciso. É um nicho de mercado, gente. É mais uma atividade. É isso? Então, se você auxilia o processo, se você coloca todas essas condicionantes do artigo 65 aqui, do item 65, você, então,
muito com maior velocidade de tempo, você pode reconhecer como ativo intangível. Os seguintes itens do 67 fala assim, ó, não são componente do custo ativo intangível gerado internamente. Não são. Gastos com vendas, administrativos e outros gastos indiretos, exceto se tais gastos puderem ser atribuídos diretamente à preparação do ativo. Olha, exceto se, é o controle. Então, se você tiver o controle, se você conseguir excepcionar e isso está bem claro, pode. Mas se não tiver essa separação, eu diria que raramente a gente consegue ter esse tipo de controle, né? Se não tiver uma boa assessoria. Ineficiências identificadas e prejuízos operacionais iniciais ocorridos antes do ativo atingir o desempenho planejado. Então, até aí, também não pode. Gasto com treinamento pessoal para operar o ativo, também não é ativo intangível. Você está só capacitando as pessoas internas. Isso não é ativo intangível. Próximo, professor. Agora vem o BET-custo de reavaliação, né? Já começamos a falar lá atrás. E a NBC-TG, estrutura conceitual, que é a conceitual elaboração de divulgação de relatório contábil, prevê que a entidade pode, em determinadas circunstâncias, optar pelo método de custo ou pelo método de reavaliação. Aqui eu faço um parênteses, né? Essa reavaliação, vamos esquecer ela um pouquinho, porque ela está restrita agora, não pode, né? Para a sua política contábil. Quando a opção for pelo método de reavaliação, não estiver restringido por lei, agora está, né? A entidade deve optar por reconhecer o ativo pelo método de custo ou pelo método de reavaliação. Ela tem que fazer a opção dos dois. Já que eu posso escolher um ou outro, mas só que hoje a nossa opção é pelo custo, né? O que restringe a gente? Lei 11.638, que alterou a Lei 6.404, que está vigente desde janeiro de 2008. Eu me lembro que quando criou essa lei, essas restrições, tinha alguns, eu não me recordo agora a norma, mas ela diz o seguinte, ela não acabou com inclusive nós tínhamos a correção monetária de balanço, lembra? A correção monetária de balanço, você corrigia o ativo e corrigia o patrimônio líquido, ela está suspensa por essa norma aqui, a reavaliação também. Mas por quê? Eu dizer o seguinte, olha, enquanto a inflação não atingir 100% em 3 anos, você não pode fazer correção. Fiz correção monetária de balanço demais da conta. É um negócio complicado de fazer, aparentemente, porque tem que ter controle, coisa que o contador gosta, adora, né? Controle. Mas se não gostar, tem que passar a gostar, professor Gilberto. Se não gostar, tem que passar a gostar. Aliás, eu sempre digo o seguinte, será que nós temos o controle dos nossos gastos pessoais? Começa de casa, né? Às vezes não tem, né? Então, se você não tem o seu, você não consegue controlar o da empresa, não consegue instruir a empresa. Mas aí vem exatamente essa questão. No próximo slide, diz o seguinte, método de custo. Após o reconhecimento inicial, o ativo intangível deve ser apresentado ao custo menos eventual amortização acumulada. O que é isso? Valor residual, né? Então, se você, vamos falar daqui a pouco da vida útil, então, se a vida útil de um determinado ativo intangível é de 10 anos, nós vamos ter a amortização de 10% ao ano, né? Aí depois você faz o cálculo mensal. Então, o valor que você tem, o que é o valor do custo? O custo é o valor original que você lançou, menos a amortização, sobra o valor residual. Então, esse é o reconhecimento inicial. A reavaliação, eu não vou ter... Vamos ler aqui, está na norma, né? O artigo 75 fala o seguinte, após o reconhecimento inicial, se permitido legalmente, não está, um ativo intangível pode ser apresentado pelo seu valor reavaliado. Né? Reavaliado, gente, é exatamente o termo que foi previsto no ajuste de avaliação patrimonial pela CPC 01. O que ela mandava fazer? Você fez um período, ó, toma tudo e faz a apura o valor novo. Esse é o valor que você vai ter de lançar. Aqui é mais ou menos naquela mesma circunstância, né, que era para ser feito, né? Para efeito de reavaliação nos termos da gente norma, o valor justo deve ser mensurado em relação ao mercado ativo. Tem que ter um mercado ativo para isso. Se não tiver, também não adianta. Você não vai conseguir fazer a reavaliação. Porque a reavaliação tem que cotejar com o mercado. Eu não posso falar assim, na minha opinião, isso aqui hoje passa de 1 milhão para 5 milhões. Tá, mas com base em quê? Aonde foi que você cotou isso para você reavaliar? Isso é reavaliação, né? Ela deve ser realizada regularmente para que na data do balanço o valor contábil do ativo não apresente divergências relevantes em seu valor justo. Mas esse item 75 aí está impedido temporariamente até, e tomara que fique temporariamente, não, tomara que fique, que a inflação não volte, que isso aí permaneça impedido mesmo, né? O próximo também fala que se o valor contábil do ativo intangível aumentar em virtude da reavaliação, né, esse aumento, isso aqui é só para nós entendermos tecnicamente, né? Se ele aumentar, era 10, passou para 15, esse aumento deve ser creditado diretamente à conta própria de outros resultados abrangentes do patrimônio líquido.
No entanto, o aumento deve ser reconhecido o resultado quando tratar de reversão. Caiu o preço, então eu vou reverter. Então, eu tenho que ir para o resultado. E se o valor contábil do ativo intangível diminuir, em virtude de reavaliação, esse ano eu fiz a reavaliação, baixou, não é mais aquele valor. Fiz o teste, então é uma perda, né? Essa diminuição deve ser reconhecida no resultado como perda, né? No entanto, a diminuição do ativo intangível deve ser detectada diretamente no patrimônio líquido. Por quê? Eu tenho uma continha lá que foi lançada para acreditar, eu vou tirar dela mesmo, porque isso é efeito apenas societário, não é isso? Próximo. Então, vida útil. Chegamos, então, na questão da vida útil, né? O item 88 da norma diz o seguinte: a entidade deve avaliar se a vida útil do ativo intangível é definida ou indefinida. Esses dois termos, gente, faz uma diferença enorme para o efeito de aspecto contábil, né? E no primeiro caso, ou seja, na definida, a duração, o volume de produção, que eu posso fazer tanto por duração como por volume. Eu fiz esse projeto aqui para fazer 50 mil unidades. Então, eu vou fazer a amortização com 50 mil unidades, né? Que formam essa vida útil. A entidade deve atribuir a vida útil indefinida a um ativo intangível quando, com base nos dados relevantes que for levantado, não existe limite previsível para o período durante o qual você terá gerar fluxo de caixa positivo para a empresa. Então, se eu não tenho essa previsão, então não tem como amortizar. É isso? Não posso fazer a amortização. E também a vida útil dele fica indefinida, né? A contabilização de ativo intangível baseia-se na vida útil. Um ativo intangível com vida útil definida deve ser amortizado. Aí tem os itens aí da nossa norma. Enquanto que o ativo intangível com vida indefinida não deve ser amortizado. Ele permanece lá no mesmo valor que foi lançado. Próximo. Tem aí também o item 95, que diz o seguinte: podem existir tantos fatores econômicos quanto legais influenciando a vida útil. Os fatores econômicos determinam o período durante o qual a entidade receberá benefício econômico futuro, que é fator econômico, resultado. Enquanto que os fatores legais podem restringir o período durante o qual a entidade controla o acesso a esse benefício. Então, a vida útil a ser considerada deve ser o menor dos períodos determinados por esses dois termos. Então, tem que analisar tanto a parte legal, quanto também a sua produção, né? E escolher o menor, como diz a norma aí. Por quê? Questão de amortização, né? Então, eu não vou amortizar isso por um tempo muito maior do que o previsto. Isso é a vida útil. Próximo. O que é vida útil ainda também, complementando? Período durante o qual o ativo deverá gerar fluxo de caixa líquido positivo para a entidade. Renda, fluxo de caixa. A entidade deve avaliar se a vida útil de um ativo intangível é definida ou indefinida, como já foi mencionado. E, novamente, reprisando, duração, volume de produção, aí tem amortização. E essa amortização é pela duração, pelo tempo ou pela quantidade, como mencionamos. Indefinido, não é amortizado. Então, ela baseia-se, então, nessa vida útil. Próximo, professor. Isso é só para reafirmar, né? Muitos fatores são considerados na determinação da vida útil do ativo intangível. Inclusive, vamos ver agora os aspectos aí que nós temos que levar em consideração, além dos outros. A utilização prevista de um ativo pela entidade. Tem previsão de eu utilizar esse ativo intangível? Eu não vou só lançar lá e deixar lá, não. Porque aí eu teria que estornar, teria que baixá-lo. Então, tem previsão de utilização? Tem. E exatamente a previsão é exatamente no tempo. O ciclo de vida típico dos produtos do ativo e informações sobre os ativos de vida útil. Obsolescência, que é o desgaste, né? Técnica, tecnológica. Professor, sim. Eu não estou te ouvindo, eu não sei se os demais estão. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Estou ouvindo. Tá normal. Conseguiu, professora? Essa é uma questão aí do... Bom, continuando. A estabilidade e as mudanças da demanda de mercado para os produtos ou serviços. Então, o mercado entra aqui de força total, né? Então, nós temos que estar de olho. É aquela história, com um olho dentro da empresa para ver a sua operacionalidade e um olho no mercado. E, de repente, o mercado também já mudou, retrocedeu. Medidas esperadas de concorrência ou de potenciais concorrentes, entre outros aspectos. Então, nós temos que analisar. Tudo isso é vida útil. Ou seja, por quanto tempo eu espero que isso aqui fique ainda trazendo para mim resultados econômicos. É aquela questão quando você faz o impact, né, geração de caixa, né? Quer dizer, é a mesma coisa aqui, quer dizer, esse ativo, aqui não fala gerar caixa, né? Resultados econômicos, né? Mas é a mesma história, a mesma coisa, né? Próximo.
Agora vem com vida útil definida. Então, o valor amortizável deve ser apropriado de forma sistemática ao longo da sua vida estimada. Então, se eu tenho um bem que vai durar durante 12 anos, não é isso? Então, eu vou dividir 100 por 12, eu vou saber, então, quantos por cento que é ao ano, né? Então, ou então, se eu tenho a estimativa, se eu fiz o desenvolvimento de um novo produto, gastei isso aí, um ativo intangível, e com isso eu espero que a minha produção aumente de 100 para 200 mil unidades, então as 200 mil unidades é exatamente o meu nível da vida útil. Então, se eu vendi esse ano de 200 mil, se eu vendi 30 mil unidades, quantos por cento representa 20 mil? É só você fazer o cálculo, ou unitário, ou você fazer a representação percentual. Então, a amortização é feita dessa maneira, diretamente. Quando o ativo for colocado à disposição para venda, ou for considerado obsoleto, a sua amortização deverá ser suspensa. Então, agora eu quero vender isso aqui. Para de amortizar. Para de amortizar. É isso? Então, mais uma vez, professor, e demais que nos ouvem, né? Controle. Controle, palavrinha que o contador tem que amar. Controle. Não é isso? É preciso. Agora, não basta a empresa ter controle. Tem que passar para o contador e a contadora também. Ele tem que ter isso guardado. Porque ele tem que fazer o cálculo todo ano. Todo ano não, né? Todo mês, né? Se a empresa no lucro real, então é mensal. Não é todo ano, não. Né? Próximo. Sim, já passou. Método agora ainda tem a método de amortização, né? Deve-se presumir que o valor residual do ativo, o que é valor residual mesmo? É o valor nominal, menos amortização, sobra o residual. É isso? Se eu faço um investimento qualquer e alguém quer me comprar daqui a 3 anos esse ativo, então já tem alguém para comprar e já sei o valor, esse valor tem que separar ele, eu não posso amortizar esse valor, não. Eu separo esse valor residual, né? Então, aí, haja compromisso de terceiros para comprar, então eu já tenho que segregar isso. Onde é que eu fico sabendo dessa informação? Será que um passarinho vem voando me contar? Não, tem que ter documento. Tem que chegar na contabilidade essa informação corretamente, né? E aqui eu posso dizer para vocês, às vezes, como dizia os mais antigos, escrafunchar, né? Nós temos que buscar de onde a gente nem imagina as informações que as pessoas nesse mundo tão corrido tendem a não querer controlar nada. Fala que não tem tempo para isso, fala que isso é coisa complicada, que isso é muita burocracia, mas é a burocracia que pode trazer para ele depois problemas fiscais, né? Que vai trazer para ele questões inerentes aí a uma auditoria fiscal, por exemplo, da Receita Federal. Quem é que gosta de receber uma notificação que vai ser fiscalizada pela Receita? Ninguém. Nem eu não gosto, de jeito nenhum. Eu sou auditor, não gosto de ser auditado. Quem é que gosta? Ninguém. É isso? Então, mas para que a gente possa cumprir isso direitinho, para ajudar os nossos empresários e também nos ajudar. Você imagina se a sua empresa está sendo fiscalizada, que você deixou de cumprir certos requisitos, observar certos controles, o trabalho vai ser seu. Porque o empresário fala assim, tá aqui, recebi uma autorização, prepara para mim a explicação disso aqui. Pronto, voltou para a gente novamente. É isso? Então, muito cuidado, né? E outra coisa também, se a vida deve presumir que o valor residual do ativo intangível com a vida útil definida é 0, porque nós não temos condição de fazer essa venda, né? Então, existe o mercado ativo, valor residual passa a ser determinado com relação a esse mercado, enfim, essas circunstâncias que nós comentamos com vocês agora, né? Próxima, professora. Agora nós temos aí, ainda a estimativa do valor residual baseia-se no valor recuperável de alienação. O valor residual, período de método de amortização, deve ser revisados pelo menos ao final de cada exercício. Está parecendo impacto, não dá? A regra é a mesma. A regra é a mesma. Vamos ver daqui a pouco. Tem um que a gente não amortiza, naqueles que nós não amortizamos, tem que fazer o teste. Próximo. Chegamos nele, indefinido. Esse é o mais preocupante, porque ele traz um nível de controle um pouco maior, ou pelo menos de preocupação, né? Se o ativo com vida útil indefinida, eu não sei quanto tempo que ele vai durar, olha, se eu não sei quanto tempo vai durar, como é que eu posso amortizar? Né? Mas, por outro lado, a norma diz o seguinte, você não vai poder amortizar porque você não sabe o prazo, mas aplica-se o teste de recuperação de recuperação de ativos. Será que no final do ano esse valor ainda é o mesmo? Se não for, se tiver subido, você não pode aumentar. Mas se tiver diminuído, eu tenho que reconhecer a perda. É como se eu estivesse fazendo a amortização, né? Mas, de qualquer forma, trazendo a valor justo. Então, aqui agora, quando eu não tenho, então, a vida útil indefinida, eu tenho que calcular o valor justo, o valor recuperável desse ativo. Anualmente ou sempre que as condições
indicarem para nós que mudou. Então, também não fica aquela regrinha, não, é só no final do balanço. Não. Se tiver qualquer regra que mudou o mercado, que isso aí tem mudanças, aí como é que eu fico sabendo disso? É pelo controle. O controle fala quem é que são os concorrentes, quem é que tem ativo semelhante, como é que o mercado está se comportando. Aí eu vou saber, então, que teve alteração e vou mudar. É claro que isso aí não é o contador que faz, nem a contadora, né, gente? Isso aí, quem vai trazer essa informação é a empresa para você. Você vai fazer o cálculo apenas. É isso? Então, grande parte que eu estou comentando aqui não é parte integrante do trabalho da contabilidade, fazer o controle, elaborar o controle. Não. É parte dela exigir esse controle para fazer essa análise. Próximo. Pode haver mudança de avaliação da vida útil de indefinida para definida? Pode. Eu tinha indefinido, passou a ser definido, mas nesse caso, como eu estou fazendo o teste de recuperabilidade, pode ser que esse ativo já não tenha mais valor na hora de eu fazer essa migração. Passei a conhecer agora que vai ser daqui 3 anos, que eu vou, agora deixou de ser indefinido, 3 anos é definido. Muito bem. Então, vamos fazer, então, a avaliação para saber qual é o valor dele. Ok? Próximo. Revisão da vida útil. Então, nós temos que fazer a revisão nos mesmos moldes lá do teste de recuperabilidade, né? O item 109 diz o seguinte, a vida útil do ativo, que não é amortizado, deve ser revisada periodicamente para determinar os eventos e circunstâncias que continuam a consubstanciar a vida útil indefinida. É o que nós acabamos de falar agora mesmo. Quer dizer, então, isso é chamado, então, de revisão da vida útil, né? Que é através, então, do teste de recuperabilidade, que a ITG 01 fala sobre isso, né? Próximo. Bom, e a baixa? E a venda, que é a alienação? Né? Nós estamos falando de amortização, estamos falando de lançamento, de reconhecimento, e a baixa agora? Ele deve ser baixado quando? Por ocasião de sua alienação ou venda, lógico, né? Natural, ou quando não são esperados benefícios no futuro para a sua utilização ou alienação. Eu tenho lançado, mas não tem mais nenhum sentido. A empresa parou, ela não está mais fazendo aquele projeto, então eu preciso da baixa, que não tem mais sentido, né? Os ganhos ou perdas decorrentes da baixa de ativo intangível devem ser determinados pela diferença entre o valor líquido e alienação, se houver o valor contábil do ativo. Ganho de capital, né? Mesma coisa. É um ganho. Valor de venda, menos o custo. Qual que é o custo aqui? É o nosso valor que está no ativo, né? Então, essa é a baixa, né? Chegou no ponto que eu tinha mencionado lá no início, né? A divulgação. E como eu disse, isso aqui a gente, às vezes, passa batido. Olha só, a entidade também deve divulgar. Deve. Não está falando que pode, não. Deve. Isso aí é a nossa norma que fala, e a CPC que fala. Tem que divulgar aonde, gente? Nas notas explicativas, nas demonstrações financeiras, né? É lá que tem tanta coisa para divulgar lá, né? De acordo com a nossa norma, mas aqui com relação ao ativo intangível, o que ele tem que divulgar? Ativos intangíveis avaliados com vida útil indefinida. O seu valor contábil e os motivos que fundamentam essa avaliação. Até que o valor contábil é fácil, você pega do balanço e coloca lá, né? Mas e os motivos que fundamentam essa avaliação? Será que nós damos conta de fazer isso? Eu não dou conta. Os motivos eu não sei. Alguém vai ter que falar para a gente. É isso? Segundo, uma descrição, o valor contábil e o prazo de amortização remanescente de qualquer ativo intangível. Uma tabelinha, né? Tem que divulgar lá quanto é que eu tenho, quanto é que está amortizado. A gente não faz isso para ativo mobilizado? A gente não divulga ativo mobilizado? É a mesma coisa, gente. A gente não tem a obrigação de colocar lá um item lá quando fala dos princípios contábeis e da essência, é nem divulgar cada uma das contas, né? O intangível não é diferente do mobilizado, não. Ele também sofre amortização. Bom, o mobilizado sofre depreciação, é isso? É um quadrozinho semelhante àquele lá, né? Em relação aos ativos intangíveis adquiridos por meio de subvenção ou assistência governamental, inicialmente reconhecidos ao valor justo, seu valor justo, o valor contábil e o de mercado. Tem que também fazer um quadro, falar, ó, entrou por isso, o valor de mercado é tanto, e o método adotado foi esse. Tem que, sabe por quê, gente? Quem é que tem interesse em ver isso? A sociedade. Para que você faz demonstração? É para a empresa somente? Não, primeiro é para ela, lógico, né? Mas depois, quem são os stakeholders, né? A faculdade gosta tanto de usar esse termo, né? Stakeholders. Quem são os principais interessados? É governo, é banco, é fornecedor, é o empresário, lógico, é o principal, não é isso? Então, ele tem que saber o que ela tem de ativo intangível. Que, inclusive, isso aqui, divulgando isso lá,
Se essa empresa passar por um processo de comercialização das cotas, lá já tem a explicação do que ela possui. As pessoas conseguirão ver com facilidade o que ela tem de intangível. Já que essa intangível está escondido, né? É intangível, é preciso estar especificado lá na nota explicativa. A existência de valores e os valores contábeis cuja titularidade é restrita e os valores contábeis oferecidos como garantia das obrigações. Eu não falei no início, né? Por exemplo, as OS recebem, quando vão operar, os equipamentos do Estado, né? Ela tem que contabilizar isso, mas ela tem que falar quais são as garantias que ela está dando, isso tem que ser explicitado aqui. Na verdade, isso aí nem dela não é, porque ela não tem direito, ela pode vender? Não pode. Ela pode comercializar? Não pode. Vai gerar alguma coisa para ela? Não, então não é ativo intangível. Mas ela tem que, se for atividade restrita, tem que especificar. O valor dos compromissos contratuais advém da aquisição de ativos intangíveis. Quais são os compromissos que a empresa tem para a aquisição de ativos intangíveis? Esse ano a empresa está desenvolvendo projeto tal, não sei o quê, está com desenvolvimento agora de produto Y, produto Z, quer atingir o mercado brasileiro, americano, não sei das quantas. Tudo isso não são perspectivas? Os valores, então, se já está na fase, então, de desenvolvimento, já de aplicação, coloca aqui no aplicativo tudo isso. Isso vai aumentar a credibilidade, vai aumentar o nível de informação que a nossa demonstração tem. E ela deve divulgar o total dos gastos com pesquisa e desenvolvimento reconhecido como despesa no período. Ah, mas eu lancei na despesa, você acha que eu vou ter que fazer isso aqui? É só abrir uma conta específica para isso, que você terá como reportar isso aqui na contabilidade. É a mesma coisa quando alguém, fazendo um paralelo aqui para entender, quando alguém fala assim, eu vou lançar as despesas com vale transporte e vou fazer a recuperação dentro da própria conta. Dentro da própria conta, a contabilidade. Que beleza, né? Que preguiça técnica, né? Porque você tem a informação, você entrou na empresa, quando você pega o balancete, entrou 120 mil reais de despesa, recuperou 10 mil, você tem um saldo de 110. E aí? Quanto foi que eu gastei? Quanto foi que eu recuperei? Não sei. Dá um trabalho enorme para poder fazer isso. A mesma coisa aqui, gente. Eu acho que na contabilidade a gente precisa ter... o trabalho é só inicial, de você criar. Criou a condição, e essa aqui é uma condição complicada, porque o ativo intangível é complicado mesmo, não é coisa simples. É por isso que tem que ter todo esse controle, todas essas normas que nós citamos aqui, exatamente para nós termos condição de levar avante, porque nós temos 1, 2, 3 anos que isso vai fluir para frente para a empresa, né? Próximo. O próximo é a consideração final, né? Então, nós queremos agradecer a professora Soraya, a professora Gisele e demais professores, quem está aqui presente. Nós tentamos trazer aqui para vocês, é claro que não esgotamos a norma, nem temos a pretensão de esgotar ela toda aqui. Trouxemos os aspectos principais, aqueles que nós entendemos que seja ligado, né, à área contábil, preconizando sempre as questões de gestão, que é o que eu entendo que a gente precisa ter, né, esse conceito. Todas as vezes que o contador e a contadora faz uma contabilidade, né, faz esse trabalho contábil, buscando entender a gestão que está por trás do negócio, ele não tem surpresa, ele vai fazer tudo dentro daquilo que a norma requer principalmente e dentro do seu conhecimento técnico, né? E falando de ativo intangível, que é algo realmente, aparentemente parece ser muito complicado, mas não é, pelo que nós vimos aqui, né? Alguns pressupostos simples, né? Que é verificar se tem vida útil definida, a gente amortiza, se não tem, não pode amortizar, né? Quais são os gastos que podem ser lançados, né? Quando é que é despesa, quando é que você pode incorporar, e principalmente eu chamo mais atenção mais uma vez para a questão da divulgação. A divulgação eu entendo que é o bolo da cereja, né, do trabalho da contabilidade, porque como se você vai ajudar a 4 mãos, porque a nosso aplicativo das organizações, ela não é feita pelo contador apenas, né? Ela é feita a 4 mãos. Os aspectos de gestão é feito pelos gestores, os aspectos técnicos, sim, é pelo contador e contadora, né? E essa aqui é uma questão que vai envolver os dois, né? Porque você vai trazer o lado técnico, mas também tem que ter a explicação daquilo que a empresa vai gerir. E, com certeza, se nós tivermos essa preocupação, nós vamos ter, primeiramente, não teremos possibilidade de ter o desassossego, né, se eu vou continuar com o cliente ou não, porque a gente tem que se fazer necessário, exatamente aplicando a regra necessária. Quem é que tem dúvida se você tem que ir no médico ou não? Ninguém tem dúvida. Mas ele, por si só, faz exatamente quando você chega lá, ele não te dá o diagnóstico na primeira vez que você chega, não. Ele pede exames, ele pede documentos.
Observe que ele pede um punhado de coisas, ele pode até saber, mas ele pede um punhado de coisas para você. E às vezes nós queremos fazer a coisa sem pedir nada para ninguém, achando que somos o Todo-Poderoso, que conhecemos tudo, e a gente nos enganamos com isso. Então eu quero, com isso, né, agradecer em meu nome, em nome do Conselho Regional de Contabilidade, a oportunidade, professora Soraya, professora Gisele, em nome de vocês duas, eu quero agradecer essa oportunidade e fico à disposição para outros assuntos, né, que a instituição queira. Eu, que sou um professor, gosto muito de estar em sala de aula, estou agora de licença para terminar o doutorado, mas estou louco para voltar para a sala de aula, que é exatamente aquilo que me faz ser uma pessoa mais útil, porque a gente precisa ser útil. A gente tem que saber que conhece as coisas, mas tem que ser útil para as pessoas. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Professor, excelentes considerações. CPC 04, ele é uma norma de extrema importância. Eu dialogo bastante com os meus alunos sobre o ativo intangível. Eles estão aqui presentes, inclusive, e eu sempre falo da importância do controle, da organização e da importância de se estabelecer métodos técnicos, que foi o que o senhor deixou bastante claro na palestra do senhor. Eu quero parabenizar pelos métodos utilizados pela palestra, ficou bastante claro e objetivo, tá? Então, eu quero agradecer pelo nome da professora Soraya, pelos professores que estão aqui presentes. Professora Soraya, a senhora que estava acompanhando o chat, temos alguns questionamentos, algumas perguntas. Então, pessoal, eu tô... Nossa, é tanta informação, né? Meu Deus Fiquei do céu. maravilhada. Eu também, eu fiquei. Acompanhei tudo aqui que eu não conseguia nem piscar. Vamos ver, então, aí com os alunos. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? O professor Valdir disponibilizou responder alguns questionamentos, fazer algumas discussões, caso vocês queiram. Professor, eu vou começar por um questionamento, que foi o que o senhor falou, por uma oportunidade da questão de gestão empresarial, da questão de estar instruindo, na questão do CPC 04, da questão de orientar novos projetos, desde a questão de introdução desses novos custos. O que o senhor pode estar falando desta contabilização de novos projetos, que é até uma questão de novos nichos, né? Porque, na realidade, quando nós vamos orientar os nossos clientes, eles têm pouco entendimento a respeito, quando a gente vai falar do ativo intangível. É um assunto que, se nós formos colocar, ele ainda é um pouco abordado. O que o senhor pode estar falando a respeito desse novo nicho? Professora, é uma boa colocação, e eu diria o seguinte, o empresário, muitas vezes, vamos imaginar, claro que tem muitos empresários que são bem capacitados, a gente não pode negar isso, sim, mas nós estamos num país onde a pequena empresa ela é muito grande, né, a quantidade de pequenas empresas. Porque o grande empresário, ele tem estrutura, ele tem um departamento de desenvolvimento, que faz tudo isso para ele, deixa pronto, em reuniões, em quadro estatístico. Nós estamos pensando aqui, eu acredito que a pergunta só seja nessa direção, é do nosso cliente, esse cliente que, às vezes, ele está muito preocupado em fazer a atividade fim dele, né, que é, se ele tem uma panificação, se ele tem uma padaria, por exemplo, ele quer aumentar suas vendas. Agora, de que maneira que ele desenvolve um novo produto para poder colocar para o mercado, né? Na panificação mesmo. Como é que ele faz isso, né? Para poder atingir novos mercados? Primeiro, professor, é preciso que, como eu disse inicialmente, que nós sentemos, os contadores e contadoras, sentem com esse empresário para saber, primeiramente, ele entende bem do negócio dele, né? Ele está realmente consciente, ou ele é apenas um investidor? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós sabemos que no Brasil nós temos diversos, não é um nem dois, não, diversos empresários que trabalharam a vida inteira em grandes organizações, em bancos, em instituições públicas, se aposentou, pegou um bom dinheiro e montou um negócio, né? Achando que isso vai ser a vida dele para frente, né?
E eu já escutei, né, nem uma nem duas vezes, ele falou, o diretor falou assim, eu quero matar meu contador, porque ele fez eu tomar uma decisão errada. Mas eu falei assim, escuta, antes de você matar alguém, você já pensou que você pode morrer junto? Então, vejam só, não é o fato dele atacar você, não é isso, não. Eu falo, bom, é você morrer junto empresarialmente falando. Você conhece o seu negócio? Você tem conhecimento? Você já buscou saber o que você pode empreender? Qual é o nicho que você pode fazer para ter mais resultados aqui? Quando você começa a fazer esse tipo de questionamento para ele, que eu acredito que, não sei se eu tenho 40, 45 anos, eu sou casado com uma japonesa, né? E o japonês, ele tem um método de pergunta. Por quê? Por quê? Por quê? São 5 porquês. Na hora que você não tiver mais condição de responder, chegou no final. Então, muitas vezes, você pergunta para as pessoas o que realmente é a empresa para ele. O que ele está fazendo? Ele não sabe responder, não. Não, eu achei interessante isso aqui, eu vi que os colegas tinham essa empresa, eu resolvi montar também, mas eu não sei nem o que eu vou fazer. Agora, se você chega num empresário que ele não sabe o que ele quer fazer, como é que você pode orientá-lo? Né? Então, é claro que é um nicho também para o gestor contábil, que é assessoria, não é isso? É uma assessoria, isso aí. Claro que você não pode fazer isso sozinho, você tem que ter um administrador junto, você tem que ter um economista, isso depende também de investimento, não é nossa expertise trabalhar com fazer fluxo de caixa, futura. A gente até faz, né? Por obrigação da nossa profissão, mas a gente não tem a técnica, por exemplo, que o economista tem. É isso? Cada um na sua. Mas eu acredito, professora, que o simples fato de um contador a contadora ele sentar com o seu cliente, primeiro, já demonstra interesse, é o primeiro passo. Ele já quebra uma barreira, que é aquela barreira que você só traz guia para me pagar. Né? Quebra essa barreira. Você está chegando aqui para trazer uma novidade para mim. E quando você fala assim, ativo intangível, ele não sabe nem o que é isso, é de comer, se é de passar no cabelo. Então, se você começar a explicar para ele o que é isso, essas normas aqui, de maneira mais simples, o que ele pode fazer, o que vai ser lançado para ele como investimento, o que vai ser lançado para ele na despesa, que vai abater no resultado que ele terá como resultado final do ano, ele tem que pensar duas vezes, e aí ele vai buscar as suas formas de atuação. Então, é nesse ponto que eu penso. Eu acho que é um nicho, sim, sabe, tem razão, é um nicho de mercado tanto para o contabilista, o contador, a contadora, quanto para o empresário também. De repente, você abre para ele um nicho, que ele nem sabia que tinha. Mas que o ativo intangível é fundamental. O contador gerencial, né, professor? De não Exatamente. Apenas o contador entregar guias, né, de gerar aquela questão apenas tributária, né, professor? Mas com estratégias, com visão de realmente estar ali para projetar o seu negócio, né? Exatamente. Então, eu sempre vejo essa questão com os meus alunos. E eu acredito que seja dos demais professores também, que o contador, ele tem que estar ali orientando os seus clientes, e eu falo que todos os CPCs, eles estão ali para estar orientando e dando uma visão melhor. Igual o CPC 04, o CPC 01, que são as normas internacionais que eles vieram à tona para estar normatizando, né? Para trazer uma luz, né? Para as normas. Então, eu vejo isso, uma luz para as normas contábeis. Então, eu vejo muito o que o senhor disse na palestra de hoje, na questão da atualização também, né? Profissional, que eu vejo também essa questão desse detalhe. Então, se o senhor também puder dar uma contribuição para os alunos também. Professora, eu gostaria de dizer o seguinte, a nossa preocupação, vamos falar agora enquanto entidade, né, o CRC, a nossa preocupação, quando lá chegamos, era que a visão do professor, né, sempre o professor gosta de compartilhar, quer trazer mais conhecimento. Eu acho que quando eu posso afirmar, eu acho que todos os professores também têm essa convicção. Professor, um minutinho. Quando o senhor falou assim, eu vou pegar um CPC, os meus alunos falam assim, professora do céu, esse CPC tem 50, 60 páginas. O senhor Lausani está aqui, ele não me deixa omitir essa informação. É a primeira coisa que eles olham no CPC. Não é a informação, tá, professor Valdir? Eles olham a página, o quantitativo. Eles olham assim, professora Gisele, tem 170 páginas. Como que a senhora faz isso? Olha, Rosana, quero dizer para você o seguinte, na verdade,
a leitura, a prática da leitura é algo que você adquire e você nunca mais perde ela. Se você vê, por exemplo, hoje, terminou a sessão, eu julgo todo dia, juntamente com os nossos colegas lá no Conselho Tributário, da Secretaria de Economia, a gente julga 15, 20 processos por dia. Você sabe quantas páginas teve um processo que eu estava relatando ontem à noite? 1985 páginas. Então, eu tive que ler todas, porque senão, como é que eu ia formar convicção? A mesma coisa é o profissional também, né? Porque, às vezes, eu não citei aqui hoje um fato, tá aí o Carles, que é um colega nosso, auditor também, foi auditor da saga mais de, não vou falar o tempo não, viu, Carles, mas muitos anos, né? Então, vejam só, a gente faz todo santo dia, a questão do costume do cachimbo, né? A gente faz todo santo dia, esquece de ver certos detalhes. Os detalhes, na verdade, é que traz a diferença para o profissional. Eu acho que se o profissional, volto a repetir, o Conselho de Contabilidade, nós estamos com essa preocupação, professora Gisele e professora Soraya. Já fizemos, professora, estamos chegando na live de número 100, 101 já, a semana que vem. Mais de 70 mil ouvintes já passaram, já assistiram, e vai estar aumentando, porque isso fica lá, está disponível. Assunto dos mais variados níveis. Eu confesso a vocês, todas as lives, eu assisto todas, porque, como eu estou coordenando, eu não dirijo ela, que afinal de contas eu não sou maluco, né? Então eu coloco outros colegas para fazerem, nós temos muitos conselheiros, mas a gente vê cada informação, fala assim, puxa, mas eu não me atentava para isso. Às vezes uma coisa tão boba, e são nas questões que se dá menos importância que tem as informações mais importantes. Assim é empresário. Professora, durante 16 anos eu fui empresário. Sou empresário até hoje, que eu sou dono de escritório, mas fui empresário do ramo que mexia com 38 mil itens de estoque. 38 mil. Então, na verdade, você tem que, a hora que você vai calcular custo, calcular preço de venda. Olha, teve uma época, viu, Lausane? Quero dizer para você o seguinte: se a gente não ficar atento com relação a essas questões, a gente passa batido. Que só dar um recadinho rapidinho. Numa época nós fizemos, o meu sócio comprou fralda. Vocês lembram quando o Fantástico fazia teste, né, do Inimeto das fraldas? Aí tinha uma fralda argentina que nós tínhamos comprado, nossa loja era até um porte grande, tinha comprado uma carreta de fraldas. Uma carreta, na sexta-feira. Na quinta-feira à noite. 6 horas da tarde. Consequentemente, é lógico que eles vão despachar para entregar, né? Domingo, o que o Fantástico fala? Fralda fulano de tal, está condenada, não sei o quê, papapá. Aí, vamos esquecer o contador, o empresário. E agora? Eu já comprei. Comprei e paguei. E agora? Como é que eu faço? Devolver? Aí nós ligamos lá imediatamente. Não, já está no trajeto, já está fora. Quando eu estava conversando, o caminhão encosta na porta lá. Nós não vamos ficar. Despejou na calçada lá. Então, você imagina para o empresário a quantidade, estou colocando isso aqui para você ver a quantidade de problemas que o empresário sofre todo dia na execução da sua atividade. Aí nós vamos chegar nele com um detalhe técnico de ativo intangível, sem explicar o que é, sem ele parar, tem que ter um tempo, tem que explicar para ele o que é, como é que funciona isso. Então o Conselho está trazendo, professora Gisele e demais professores, lives no sentido de trazer informações curtas, mas para abrir a nossa mente, né? Nós, por exemplo, que fazemos auditoria, está aí o Carlésio e outros colegas que também da nossa empresa, a gente trabalha, professora. Você imagina a quantidade de SPED que nós temos hoje. Hoje não, já tem tempo, né? Imagina se eu tiver que falar assim, analisando a conta de obrigações trabalhistas, o item tal, o valor está certo. Aí sofreu o SPED que transferiu isso, que transferiu aquilo, que fez aquilo. Como é que eu faço para fazer esse tanto de teste? Eu não sou maluco? Então você tem que ter instrumentos para fazer isso aí. Agora, nós temos instrumentos. Será que o empresário também tem? Talvez ele não tenha. Quem que é o principal instrumento do empresário? Quem é o primeiro profissional que ajuda o empresário para abrir a empresa? O contador. Quem é o último que fecha a porta? O contador, ele que fecha a empresa. Então, durante todo esse processo, nós temos que ser amigo dele. E ser amigo, né, não é só falar amém, não. É dizer, mas mostrar as coisas para ele que tem que ser. E abrir perspectivas de negócio novo para ele. A senhora está certíssima. Eu acho que a educação continuada para nós temos que ter, tem que ser polivalente na informação. Eu não preciso utilizá-las todas. Eu não preciso sabê-las todas. Claro que não sou maluco, mas eu preciso de ter informação que existe. Que se alguém perguntar, você vai ter pelo menos uma informação. E outra coisa muito importante, professora Gisele, professora Soraya e Lausane, que está aqui nos assistindo. Uma coisa é muito importante, humildade. Se eu não souber, falo, não sei, vou procurar, não sou obrigado a saber tudo, não.
Então, o contador, a contadora, não tem a obrigação de saber 100% das normas, não, gente. Ele tem a obrigação de saber onde buscar, como aplicar. Agora, naquilo que for requerido, estude, vá a fundo, busque a informação e leve para o seu cliente. Sim, eu queria fazer uma observação com a Gisele, porque normalmente o aluno reclama mesmo, né? Mas a maior dificuldade que eu acredito com o CPC é justamente a linguagem, que a linguagem é muito técnica, né? Então, há uma dificuldade de interpretação. Então, isso é que dificulta. Então, quando o aluno vê aquele montão de coisas escritas, ainda numa linguagem que ele não tem conhecimento, aí ele desespera. Mas eu sou adolescente, né? Então eu ainda tenho algum tempo pela frente para estudar um pouco mais, né? Mas eu quero aproveitar e agradecer a palestra, que foi bacana, que nós estamos empenhados e a professora não deixa a gente quieto nem um minuto, né, com os CPCs, que é um pouquinho trabalhoso, né, mas vale a pena. Então, muito obrigado. Deixa eu dar uma contribuição para vocês, que aquela história, quanto mais você estuda, mais você vê que a gente tem que aprender sempre, né? CPC, qualquer norma que é muito complexa, e todas elas são, né? Na verdade, a gente parece que você leu isso aqui, parece que no outro está falando a mesma coisa, né? Mas é importante que a gente faça. Existe um programa chamado, talvez vocês conheçam, não vários, outros, mas todos aqui, se já não passaram, vão passar pelo tal do TCC, né? É importante que a gente já aprenda a técnica do fichamento, né? Essa técnica do fichamento, por exemplo, eu utilizo um programa que já faz tempo, e no doutorado eu estou usando muito, e serve, eu estou falando para os alunos da instituição também, chama Mendeley. Esse programa Mendeley, você baixa a norma, ele é gratuito, você não paga nada por ele, mas você ficha o assunto que você quer, e quando você precisar do assunto, você busca lá facilmente. Seria mais ou menos igual o Ctrl+C e o Ctrl+F, né, que você dá no Só que nele ele traz exatamente o assunto que você quer, facilita o entendimento. A gente, às vezes, precisa ter algumas técnicas, né, professora? Não é colar, não. Tem que ter as técnicas, né, de buscar rapidamente a informação para nos ajudar. Viu, Luzana? Professor, muito obrigada, tá, pela palestra. Foi de muita grande valia. Eu agradeço pela oportunidade do seu conhecimento de estar compartilhando conosco. E espero ter outra oportunidade de tê-lo aqui conosco. Foi uma noite muito prazerosa. Obrigada aos demais alunos, à coordenadora, Soraya, e aos demais professores. Também, muito obrigada. Eu não conhecia, né? Nunca tinha participado de nenhuma palestra do senhor, mas ó, fiquei fã. Professor Valdir. Eu sou assim também, sabe, professor? Eu sou assim. E o feedback do chat, professor, hiper mega positivo, tá, professor? Foi. Todo mundo aqui só elogios. Muito obrigada ao senhor CRC, Sucena, né? Sucena está sempre aí também do nosso lado, parceirona. E, nossa, meu Deus, foi muito bom mesmo. Muito obrigada. Eu amei. Muito obrigada. Tá? Sucena, você quer falar alguma coisa? Sucena também? Nossa vice-presidente de ética. Né? Nossa, para a faculdade, a toda a coordenação. Fica até difícil falar depois do professor Valdir, né? Que aula, né? Um mestre realmente, e ele tem colaborado muito aí no desenvolvimento profissional e também em outras áreas lá no nosso conselho. Eu vi alguns comentários aqui de custo, ele é fera em custos, viu? Pensa numa pessoa que sabe de custo, o professor Valdir. Podem convidá-los aí também para falar sobre esse assunto. Eu coloquei lá no chat para vocês também já conhecerem, os estudantes aí do curso de Ciências Contábeis, o nosso código de ética, as nossas resoluções, né? Principalmente esse ano teve algumas mudanças na resolução de contrato, de decore, e também colocar o nosso departamento de fiscalização, ética e disciplina à disposição de vocês. O que precisarem, podem contar ali conosco. E mais uma vez aí, parabéns, viu? É muito bom ver que o CRC está participando ativamente, está junto aí com as faculdades,
e levando conhecimento. E, sem palavras, professor Valdir, parabéns mais uma vez. Show, Obrigado. foi show, show. E precisando, conte comigo. E quando você for fazer, professor, pode mandar o convite aí para mim. Tá ótimo, muito obrigado. Gente, muito obrigado, viu, pela oportunidade. Eu é que agradeço, né, essa chance que a gente tem de dividir, né, dividir um pouquinho. Eu não sei muita coisa não, mas aquilo que a gente vai aprendendo, a gente divide. Muito obrigado, professora Soraya, principalmente, foi o primeiro contato, Gisele, que eu conheci agora, e aos demais professores que estão aí presentes, o Carles, tá aí, eu estou vendo aqui na tela. Tem mais gente aí, que são muitos que estão presentes, não estou conseguindo ver todos. Sucena, né, nossa parceira, nossa colega de chapa, entramos junto no conselho, né, Sucena? E Deus queira que logo, logo ela se assuma o conselho. Mas estamos aí todos imbuídos no mesmo propósito, fazer da nossa profissão a melhor. Muito obrigado. Força feminina, né, professor? Nós estamos precisando de uma representação feminina lá, ó, há tempos. Muito bem lembrado. Obrigada, gente. Beijo, abraço. beijo a todos. Um abração. Muito obrigada.